Boa noite, meu irmão, minha irmã. Cumprimento você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando esse culto com a certeza no nosso coração que mais uma vez Deus falará conosco através da sua palavra e da ação do Espírito Santo em nossas vidas sob a autoridade do nome de Jesus Cristo. É muito bom poder adorar a Deus e cultuá-lo aí com você e com a sua família, você da sua casa, mas ainda assim nós com a certeza de que Deus, Ele está aqui conosco e que Ele tem grandes coisas para nós. Eu quero iniciar esse culto dizendo para você a importância de render graças e adorar a Deus. Geralmente quando nós acordamos pela manhã e vamos encarar a rotina, ir para a luta, o batente, para o trabalho, a gente está às vezes preocupado como vai ser o dia, com ali os primeiros momentos, quando a manhã se inicia, de o que nos espera e o que nos aguarda. E uma coisa que é necessário pensarmos todos os dias pela manhã, ao abrir os nossos olhos, é que tem um Deus lá no céu, olhando por nós, olhando para a minha vida, para a sua vida. E que independente das dificuldades e do que iremos enfrentar no nosso dia a dia, esse Deus, Ele continua olhando para cada um de nós. E Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é digno da nossa adoração. E através disso nós também reconhecemos o quanto somos pequenos. Diante desse Deus, nós percebemos o quanto necessitamos da presença, do amor, do cuidado, da compaixão, da misericórdia dele para conosco. Somos falhos, somos pecadores. Muitas vezes decepcionamos ao nosso Senhor. Então eu quero começar esse culto fazendo uma oração, reconhecendo quem Deus é em nossas vidas, agradecendo a tudo pelo que Ele tem feito até aqui, agradecendo a Deus por tudo, agradecendo a Deus pela sua vida, pedindo para que Ele se faça presente em nosso meio e também reconhecendo que só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, e mesmo falhos e pecadores, nós estamos dispostos a oferecer as nossas vidas e o que nós temos de melhor a Deus. Vamos orar, ore comigo, meu irmão, minha irmã. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse culto que se inicia. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E nesse momento nós pedimos a Deus, venha falar conosco, com o Teu Espírito Santo, com a Tua palavra, Pai, se manifesta em nosso meio, Deus. E de maneira especial, Jesus, nós queremos dizer que estamos prontos para adorar e engrandecer o Teu nome, porque nós cremos que somente o Senhor, ó Deus, é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória aqui na terra. Por isso, Senhor, nós, enquanto igreja, nesse momento nos colocamos aos Teus pés, Jesus, e reconhecemos que o Senhor até aqui tem sido bom, que o Senhor, Jesus, até aqui tem feito grandes coisas, e nós cremos, ó Deus, que fará ainda mais. Pedimos, ó Deus, usa-nos em cada ato, em cada momento desse culto, fala conosco, que em nome de Jesus nós possamos, ó Pai, ser impactados, que nós possamos, ó Deus, ser confrontados e que nós possamos, Deus, ser confortados pela Tua palavra, Jesus. Muito obrigado e perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós damos prioridades à nossa própria vontade. Sabemos, ó Deus, que a Tua vontade é muito melhor que a nossa. Contudo, Senhor, infelizmente somos pecadores e pedimos, ó Pai, que através do arrependimento, da confissão, o Senhor venha transformar e regenerar os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo até aqui. Continue fazendo grandes coisas em nossas vidas. Transforma os nossos corações e nessa noite de maneira especial, mais uma vez, fala conosco, Jesus. Obrigado. E é pelo Teu santo nome que nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar a Deus nesse momento. Quero convidar você aí com alegria na sua casa para cantar alguns louvores, para adorar a Deus e que em nome de Jesus
você possa fazer isso com todo o seu coração, você possa fazer isso com entusiasmo e com alegria. Vamos louvar, vamos adorar a Deus nesse momento. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir, amar o irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. O amor é dom de Deus pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, se eu vou confiar no teu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Louvado seja Deus. Hoje é uma noite especial. Hoje nós temos a alegria de ir à mesa do Senhor e ali colocar os nossos corações, crendo que somos convidados para esse sacramento, para esse momento sagrado. Por isso eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para preparar os elementos, para que você, junto da sua família, você
possa ter agora esse tempo. Nós seremos abençoados pela palavra de Deus e logo após seremos aí também abençoados através disso que nós fazemos em memória de Cristo, através da mesa do Senhor. Portanto, reúna-se em família e fique à vontade. Hoje é um dia muito especial para mim também. Eu convidei um amigo meu, o reverendo Lenilson, lá da primeira IPI de Fortaleza. Um irmão que Deus me deu, um dos melhores amigos que eu tenho. Ele é um presente de Deus na minha vida. E eu fiz um convite para ele, convidei ele para compartilhar um pouco da palavra de Deus com a gente hoje. Ele preparou algo muito bacana para nós. E eu creio que você será abençoado através da palavra do Senhor e através da vida desse irmão que tem sido bênção há muito tempo aí na caminhada com Deus. Que Deus abençoe o nosso coração nesse momento. Eu quero orar pela sua vida e por esse tempo de reflexão da palavra. E que, como nós sempre dizemos, nós temos o hábito de falar, que a palavra de Deus possa incomodar, mas também possa trazer paz, equilíbrio aos nossos corações, confrontando e confortando as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, e agora de maneira especial nós oramos, ó Deus, pela Tua palavra, oramos porque o Senhor, ó Deus, fala o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Portanto, Senhor, tenha liberdade nesse momento. Use a vida do Teu servo, do Seu Filho, que ele continue sendo bênção, ó Deus. Nós louvamos ao Teu nome, Jesus, pela vida desse meu irmão querido, desse pastor que tem aí trabalhado com entusiasmo, com alegria para o Teu reino, para a Tua obra. E nesse momento, Pai, a Tua palavra vem sobre nós e nós clamamos para que ela fale conosco. Muito obrigado, Senhor Jesus, e é pelo Teu santo, precioso e maravilhoso nome que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe. Como eu disse, é um prazer enorme estar com vocês nesta noite. E eu quero pedir aos irmãos e às irmãs que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do 39 ao 46. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do 39 ao 46. Diz assim a palavra de Deus. Ao sair, dirigiu-se segundo o costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos também o seguiram. Ao chegar ali, disse-lhes Jesus: rezai para não entrardes em tentação. Em algumas versões nós vamos dizer que Jesus estava orando. Orai para não entrardes em tentação. Afastou-se cerca de um tiro de pedra, pôs-se de joelhos e orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e cheio de angústia orava com maior instância. O suor tornou-se como grossas gotas de sangue a escorrer-lhe por terra. Levantando-se da oração, e veio até os discípulos, e os encontrou adormecidos pela tristeza, e lhes disse: Por que dormis? Levantai-vos e orai para não entrardes em tentação. Esse texto é um texto muito conhecido da tradição cristã, e é um texto conhecido por todos nós. É o momento em qual Jesus se encontra ali no Getsemane, no Monte das Oliveiras, e se prostra diante de Deus, e se coloca diante de Deus, e rasga o seu coração na presença de Deus, de tamanho sofrimento que ele tem. Mas eu quero destacar alguns elementos desse texto para você conversar comigo, para você refletir comigo nessa noite. Quero conversar com vocês sobre o amargo da vida, o gosto amargo que a vida tem em alguns momentos. As histórias dos nossos pais e avós, geralmente, são sobre a superação de uma grande dificuldade, não é? Se você conversar um pouco com seu pai, com sua mãe, com seus avós, eles vão lhe contar: meu filho, no meu tempo acontecia assim, e a gente fazia assim, e a gente conseguiu vencer o tempo da enchente, o tempo da seca. E ao ouvir cada experiência desta, começamos a notar, nós começamos a perceber que em alguns momentos a vida possui um gosto amargo, que traz tristeza, que traz sofrimento, que nos deixa acuado e até com medo.
E cada história dessa de superação, de superação, de sofrimento, de sentir o gosto amargo que a vida tem em alguns momentos, nós começamos a notar e a perceber que esse sofrimento, esse gosto amargo, ele é temporário. Porque logo após a dificuldade vem a superação. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, a provação é a mãe da esperança. E é nisso que nós, cristãos, cremos, que independente da provação, nós temos esperança em Jesus. O momento em que vivemos, onde milhares de vidas foram ceifadas, foram tiradas, entes queridos, parentes queridos se foram, aqui no Brasil, e quando nós olhamos para o mundo, vemos que foram milhões de pessoas que se foram, nos faz pensar e novamente nós percebemos e caímos em si que a vida não é um mar de rosa. Que a vida possui um gosto amargo, um gosto que é até difícil de tragar, de digerir isso, porque é muito doloroso, é muito sofrido. E nós começamos a perceber também que esse momento ruim, esse momento amargo, esse momento sofrido, ele exerce uma influência sobre a nossa fé. Ele exerce uma influência de como nós nos relacionamos com Deus. E aqui eu quero deixar uma pergunta para você pensar. Nesse momento pandêmico, nesse momento de difícil solução para este problema que é a Covid-19, nesse momento onde muitas famílias choram, como nós temos nos relacionado com Deus? Como você tem se relacionado com Deus? Como você tem orado a Deus? Que tipo de oração você tem colocado diante do Senhor? Bom, quero chamar a atenção de vocês para um primeiro momento desse texto aqui. Olha só, quando dos versos do 39 ao 42, onde Jesus chega para orar e fala: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele encerra assim essa parte. Nós percebemos, e como nós vimos anteriormente, como eu disse, o sofrimento, o gosto amargo da vida tem uma influência sobre a nossa fé, e ele também influencia como nós olhamos para o mundo. E não só para o mundo, até mesmo para a nossa história. Em momentos ruins, em momentos de sofrimento, em difíceis momentos, nós conseguimos perceber, na verdade, distorcer a nossa história, porque nós falamos que ninguém sofre mais do que eu. Ninguém passa por mais dificuldades do que eu. Miserável sou eu porque eu sofro tanto. Isso é o que o medo, é o que o sofrimento faz conosco. Ele distorce como nós enxergamos as coisas. Ele distorce a forma como nós enxergamos a vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: o que te move? Medo ou coragem? O que te move? É medo ou coragem? A verdade é que Jesus, ele suportou o pior sofrimento que a existência humana pode oferecer. Olha só, então quando você estiver aí achando que você é o maior sofredor do mundo, quando nós estivermos achando, falando, nossa, ninguém sofre tanto quanto eu, vamos lembrar de Jesus. Lembra deste texto aqui de Getsêmani, onde Jesus tanto sofreu, tanto se angustiou ao ponto de suar sangue. Mas um dos piores sofrimentos que a existência humana pode oferecer para alguém é o sentimento de ser julgado, de ser condenado por algo que não cometeu. Imagine você aí está no conforto da sua casa, com sua família, e entra a polícia e te prende, e fala que você é acusado de cometer um crime, e você sabe que não cometeu. E você é preso e é levado ao tribunal, e ali é condenado, e é chamado das piores afeições, dos piores adjetivos possíveis. Mas você sabe que não cometeu. E o pior de Jesus ainda, que Jesus experimentou, é que ele não só passou por tudo isso, de ser condenado, de ser julgado por um crime que não cometeu, mas ainda assim viu aquele quem cometeu os crimes zombar dele. Jesus ali na cruz ainda viu os soldados romanos cuspirem nele, açoitarem ele, dar vinagre
no lugar de água. Além de ser condenado por um crime que não cometeu, Jesus ainda foi humilhado por aqueles que cometeram este crime. No primeiro momento desse texto, nós percebemos que Jesus está abalado, muito abalado. No Evangelho de Mateus, vamos encontrar a narrativa que Jesus ficou tão angustiado, que ele dizia que estava angustiado até a morte de sua alma, porque grande era o sofrimento que Jesus passava. E sem sombra de dúvidas, nós não temos dúvida nenhuma nisso, que Jesus, nesse momento aqui, sentiu um sentimento como a toda criatura humana. Jesus sentiu medo. Mas Jesus, ao sentir tamanha angústia, tamanho medo, não ficou parado e não permitiu que o medo lhe tomasse de conta. Jesus se retirou e foi orar. Dizem que o medo é um instinto de sobrevivência, porque quando sentimos medo, logo nós temos a ideia de fugir, de sair daquele lugar que está pondo em risco a nossa vida. Mas Jesus, ao sentir medo, ele orou e ficou. Jesus encarou de frente a vontade de ir embora. Ele ficou e orou. E agora nos perguntamos, diante dos medos que a vida nos apresenta, o que nós temos feito? Temos fugido? Ou temos ficado e orado? A oração neste momento não tornava Jesus forte e independente, não. Mas mostrava que Jesus dependia inteiramente do Pai para se manter firme. Nós precisamos ter essa consciência de que quando oramos, que nós não somos fortes e independentes. Mas se, quando nós orarmos, nos sentirmos fracos e necessitados de Deus, é porque realmente temos orado com o coração, e não apenas com palavras vazias. Então, neste primeiro momento, nós queremos entender isso, que Jesus teve medo, mas orou. Jesus se sentiu fraco, mas orou. Jesus sentiu um dos piores sentimentos da vida humana, que é o da injustiça, mas ele ficou e orou. Nós precisamos ficar e orar para ir adiante, para não esmorecer diante dos sofrimentos da vida. E agora nós queremos entrar aqui na segunda parte desse texto, que aí eu inicio novamente do versículo 42, onde Jesus fala, né? Se queres, afasta de mim este cálice. E aí nós vamos até ao 44, onde diz que gotas de sangue, né? O suor de Jesus se tornou sangue que escorreu pela terra. E eu quero começar esse destaque desse texto, essa parte da nossa reflexão, lhe fazendo uma pergunta, aliás, é quase uma afirmação. Porque quem de nós não orou pedindo a Deus para que esta pandemia passasse logo? Quem de nós não pediu a Deus para que ela acabasse? Quem de nós não pediu, Senhor, passa logo essa Covid, acha logo a cura, que tudo isso logo acabe? Quem de nós não pediu? Quem de nós não orou a Deus pedindo, Senhor, passa da nossa geração este cálice desta pandemia? Creio que nesse momento em que nós estamos sofrendo e pedindo isso para Deus, nós conseguimos entender ao menos um pouco, essa frase de Jesus, Senhor, passa de mim esse cálice. Nós conseguimos ao menos um pouco entender o sofrimento e a angústia que Jesus estava sentindo ali no seu coração. E querer pular, fugir de um momento amargo, de um momento triste, de um sofrimento da vida, é comum. Afinal, é a nossa defesa. Porque quem gosta de sofrer? Eu não gosto de sofrer. E eu creio também que você não gosta de sofrer. E nesse momento do texto, em que Jesus fala que, Senhor, passa de mim esse cálice, e que Deus percebe que Jesus está sofrendo, Deus envia um anjo para confortar Jesus. Deus envia um anjo para consolar Jesus, mas não para tirá-lo deste momento amargo. Deus não livra Jesus do sofrimento, mas dá consolo e conforto no sofrimento para Jesus. Por pior que seja o momento, por mais difícil que seja para ingerir, sempre
sempre poderemos contar com o consolo de Deus. Jesus chega ao auge do seu estresse ao ponto de suar sangue. Deus, o Pai, se mostra presente enviando consolo e conforto através do anjo. Mas não livra Jesus do sofrimento. Deus permanece com Jesus ali no sofrimento. Ele se mostra presente junto a Jesus, ali naquele sofrimento. E Jesus entendeu isso. Jesus entendeu que o Pai não iria livrá-lo daquele cálice. Portanto, Jesus deveria se preparar e aprender a conviver com aquele cálice, com aquele momento. E Jesus fez isso. Jesus ora, se fortalece, se prepara e aprende para enfrentar o cálice que ele vai tomar. Que todos nós sabemos que é o cálice da ira de Deus, que deveria cair sobre as nossas cabeças. Mas o amor de Deus, o amor de Jesus, fez com que o inocente, nosso Senhor e Salvador, tomasse sobre ele a ira de Deus. E para nós, fica a pergunta: o que Deus quer nos ensinar com este momento pandêmico? O que Deus quer que nós aprendamos, o que Deus deseja que nós mudemos em nós, na nossa convivência, no nosso jeito de ser igreja nesse momento de pandemia? Deus tem nos enviado consolo e conforto, mas, como nós já percebemos, Deus não tem nos tirado deste momento de pandemia. Então nós precisamos começar a questionar, se perguntar, o que Deus quer que nós aprendamos aqui? Porque Deus, Ele não irá nos abandonar neste momento. Com certeza nós poderemos contar com o amor e com o consolo de Deus. Mas, o que Deus quer de nós nesta pandemia? O que Deus quer da sua igreja? Será que Deus quer realmente que nós apenas façamos esta oração? Que Deus passe logo este cálice? Que Deus simplesmente pule esta pandemia e nós possamos nos encontrar ao tudo normal? Mas afinal de contas, qual que é o normal da igreja? Como que uma igreja age no seu normal? O normal da igreja é orar por aqueles que sofrem, é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Esse é o normal do cristão. Independente de momento pandêmico ou não, esse é o nosso normal. Então, neste momento de pandemia, nós devemos estar agindo normalmente, orando, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram e fazendo aquilo que o samaritano fez, estendendo a mão àquelas pessoas que nós olhamos e pensamos, esse aí não merece ajuda. Mas com certeza, essa pessoa merece. Porque é uma frase muito conhecida no meio da teologia que diz: Deus tem a mania de amar aqueles a quem nós odiamos. Então, o que Deus quer ensinar para nós? O que nós devemos aprender com esta pandemia? Jesus aprendeu com este momento de sofrimento dele. Jesus aprendeu com este momento amargo da vida dele. Então, o que nós temos aprendido com este momento amargo, com este momento sofrido que nós temos vivido? Qual o nosso aprendizado? Nós precisamos refletir e saber o que nós temos aprendido. O que nós temos tirado de lição. Será que a nossa igreja, será que nós, enquanto cristãos, temos sido omissos na nossa cidade, no nosso bairro? Será que nós temos chorado com as pessoas que choram, lamentado com aqueles que lamentam a perca dos parentes, a perca de alguém que amava? Nós precisamos refletir, precisamos pensar nisso. E agora nós já estamos chegando aqui ao final da nossa reflexão. E eu quero destacar o versículo 45 e o 46, que é o final. E aqui nós podemos perceber a questão da oração e do fortalecimento. Jesus, nestes versículos que nós acabamos de ler, passou um dos momentos mais angustiantes e amargos do seu ministério. Sofreu tanto, ficou tão angustiado ao ponto de suar sangue. Jesus encarou este sofrimento, esse momento amargo, em oração. E depois de ter orado, depois de ter chorado, depois de ter rasgado o seu coração diante de Deus, e depois de ter mostrado o medo que ele sentia ali, aquela angústia que apertava o seu coração naquele momento, ele recebeu o consolo e conforto do Pai. E depois disso nós podemos
vê nas Escrituras, vê na Bíblia, que depois de ter passado todo esse sofrimento, depois de ter passado por tudo isso, Jesus se levanta forte, se levanta convicto da missão que ele recebeu do Pai. E aí ele encara Pilatos, encara os seus algozes de cabeça erguida. Os soldados, após esse episódio, chegam: quem é Jesus de Nazaré? E Jesus fala: vocês procuram este homem? Sou eu, levem-me. Ele se entrega, porque ele estava convicto da missão que tinha recebido do Pai. Porque no pior momento da sua vida, Jesus parou e orou, e recebeu consolo e conforto. E ali, no momento de cruz, ele estava convicto. É verdade que quando Jesus está sendo crucificado, ele novamente se entristece e pergunta: Pai, por que me abandonaste? Mas isso é tema para um outro sermão. Mas aqui nós entendemos e vemos que Jesus estava convicto. Agora Satanás, que novamente aparece aqui, né, tentando ali na boca de Pedro, impedir que Jesus e os soldados o levem. E Jesus, há uns capítulos atrás, uns versículos atrás, fala, né, para Pedro: arreta-te daqui, Satanás, porque tu não cogitas do plano de Deus. E aí Satanás volta aí lá no deserto também, tentando tentar Jesus, fazendo desistir. Só que agora Satanás não tem mais vez. Ele vê que não há mais possibilidade de fazer Jesus desistir da sua missão, porque Jesus está convicto do que ele deve fazer. Jesus, de cabeça erguida, não se esmoreceu, porque ele recebeu o consolo do Pai. Jesus, nesse momento de sofrimento, ele aprendeu o que Deus queria dele. E quando ele entendeu o que Deus tinha para ele, nada mais importava. O que apenas importava para Jesus era cumprir a vontade do Pai. E no momento em que nós vivemos, nesse momento de sofrimento, nesse momento amargo, onde as coisas não estão como eram, onde famílias agora estão incompletas, onde pessoas que tinham uma empresa sucedida quebraram, faliram, nós precisamos nos perguntar: o que Deus quer de nós? O que Deus quer da sua igreja? O que Deus quer de você? E não importa quão amargo seja o momento da vida, não importa o sofrimento tamanho que nós temos enfrentado agora, porque nós temos a certeza que Jesus vive e nós podemos crer no amanhã. E é neste amanhã cheio de esperança, é neste amanhã em que Jesus virá nos buscar que nós devemos proclamar. Proclamar para essas pessoas que sofrem, proclamar para essas pessoas que se encontram com o coração partido. Precisamos entender que Jesus venceu a morte e agora a morte não tem mais domínio sobre nós, porque as nossas vidas pertencem ao Criador da vida, porque as nossas vidas pertencem ao nosso Salvador. E nós precisamos anunciar para estas pessoas que estão sem esperança de vida, que se encontram ainda chorando, no sofrimento amargo, profundo, sem saber para onde ir, sem saber para o que fazer, e dizer que nós temos uma resposta, dizer que nós temos uma solução, e a solução é Jesus. Que Deus nos abençoe, que Ele possa derramar sobre nós o seu Santo Espírito, e que nós sejamos instrumentos dele, assim como Jesus o foi. Que nós possamos falar para Jesus: Senhor, a nossa vontade era que não estivesse acontecendo neste momento tão dolorido, mas que não seja feita a nossa vontade, mas a tua. Então usa-nos, envia-nos, Senhor, ao encontro daquelas pessoas que tanto têm sofrido, que tanto têm chorado. Meu irmão, minha irmã, foi um prazer estar com vocês. Foi uma enorme honra conversar com vocês nesta noite. E quero dizer que a palavra de Deus, que é pregada ao povo, também é pregada ao pastor. E esta palavra de Deus também veio de encontro ao meu coração. Espero que tenha ido de encontro ao seu. E que ela tenha remexido tudo. Ou como diz aqui no Ceará, que ela tenha bagunçado tudo aí dentro de você, assim como bagunçou aqui no meu coração. E que diante dessa bagunça, possamos orar e colocar diante de Deus, que Ele irá organizar todas as coisas. Que Deus lhes abençoe. Eu espero que em breve nós possamos nos encontrar e possamos nos abraçar,
após este momento terrível passar, confiando em Deus e em Jesus, que logo nós teremos um novo amanhã e um amanhã repleto de esperança. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus, que em nome de Jesus a sua vida possa ser abençoada através dessas verdades e que o Senhor, Ele continue falando aos nossos corações e que você seja uma bênção, meu irmão, minha irmã. Eu quero me aproximar agora para esse tempo de ceia do Senhor e conforme é relatado nos Evangelhos de Cristo, a palavra nos diz que chegada o tempo onde era comemorada a Páscoa, uma cerimônia importante aos judeus, Jesus ele estava reunido com os seus discípulos para uma ceia. E naquele momento Jesus ele sabia que a sua hora estava chegando, a hora da cruz, a hora de entregar-se em favor de nós. E Jesus ele não hesitou, junto dos seus amigos e dos seus discípulos naquele lugar, para iniciar uma das mais lindas alianças com o seu povo. E naquele momento, reunido com os seus amigos, Jesus tomou do pão e disse: "Este é o meu corpo, que será entregue em favor de vós. Comei todos, fazei isso em memória de mim." E de semelhante modo, o nosso Senhor, com os seus discípulos, com os seus amigos, tomou do cálice e disse: "Este é o meu sangue, que será entregue em favor de vós. É o sangue da eterna aliança. Fazei isso em memória de mim." Quero orar pela sua vida. Quero nesse momento orar pelos elementos que você neste momento aí com a sua família ou talvez sozinho preparou para ser abençoado, para ser uma bênção. E quero lembrar você que a mesa do Senhor é para todos. Entretanto, todos nós precisamos sempre observar os nossos corações. E ao assentar-se à mesa de Jesus, se lembrar que nós estamos participando de um momento importante, diria eu, o momento mais importante da história da humanidade. Um momento realizado em memória do nosso Senhor Jesus. Então participe da mesa do Senhor, faça isso e faça com responsabilidade. Senhor, obrigado, Pai, pelos elementos e obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã que nesse momento está participando da ceia do Senhor, Pai. Que em nome de Jesus, esse significado, ó Pai, possa ser algo especial para nós e fazer com que sempre nós tenhamos condições de lembrar, ó Deus, o que o Senhor fez, o que o Senhor entregou, a aliança que foi prometida à tua igreja. E nós fazemos isso em memória de ti, Senhor Jesus. Amém. Coma do pão, beba do cálice, do suco de viúva, do suco que você tem aí, enfim, participe da ceia conosco. E faça isso em nome de Jesus. Eu quero orar por você, encerrando esse culto, agradecendo a Deus pela ceia. E quero te lembrar que as nossas atividades provavelmente estarão retornando em setembro, mas nós estaremos falando diretamente com você, enviando uma mensagem, ligando, enfim. Fique atento tanto ao grupo do WhatsApp, ao nosso Facebook, pois ali daremos melhores informações em relação a isso. Quero lembrar você que você é uma bênção e nós contamos com a tua oração, pois temos sonhos para a vida da nossa igreja e você faz parte disso.
Vamos orar, nós estamos encerrando esse culto, que em nome de Jesus você tenha uma semana abençoada. Senhor, obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado, Senhor, pela ceia, ao qual aqui nós nos reunimos em volta do Teu santo nome, Deus, crendo, Senhor Jesus, que tudo que o Senhor fez por nós, ó Pai, sempre será lembrado. E além disso, Deus, a ceia que representa, ó Pai, a Tua vinda, a Tua morte, a Tua ressurreição, a Páscoa antiga que é hoje, Senhor, restabelecida em um símbolo de nova aliança em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos dizer que nós somos privilegiados por participar da ceia. Nós somos, ó Deus, agraciados porque nós temos a certeza que o Senhor, Pai, está presente, assentado conosco. Por isso, Deus, recebe esse culto, recebe os nossos corações e que o Senhor continue através do Teu Espírito Santo direcionando as nossas vidas, derramando discernimento sobre cada decisão, cada escolha que fizermos durante essa semana e que pelo Teu santo nome, Senhor Jesus, o Senhor continue, Pai, falando aos nossos corações, abrindo portas e assim, Deus, se manifestando em nosso meio. Muito obrigado, nos dê uma semana cheia de vitórias, cheia, Senhor, de respostas e que de maneira especial o Senhor possa, Pai, continuar agindo sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigado, Jesus, e é pelo Teu santo nome que nós oramos. Amém e amém. Receba a bênção, que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, e seja sobre todos os lugares que você estiver, hoje e sempre. Deus abençoe, uma excelente semana para você, que a paz do Senhor seja contigo e com a tua casa. Até mais.